Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Campani. Então nessa videoaula nós vamos continuar então a estudar as funções trigonométricas. Então nesse caso agora vamos estudar a função cotangente. Para definir a função cotangente a gente vai usar essa imagem que é um detalhamento então da cotangente. Observe então que a cotangente ela é definida a partir de uma reta tangente horizontal. Veja que a tangente era uma reta tangente vertical. Agora a cotangente é uma reta horizontal, tangente horizontal, que passa aqui nesse ponto 0, 1, tá? E forma esse triângulo retângulo aqui grande, olha aqui, ó, este aqui, né? Então, para dado um ângulo alfa, né, nós temos aqui essa reta aqui secante que corta, né, que intercepta então essa tangente horizontal no ponto X, né, nesse ponto X aqui, né, e aqui forma um triângulo retângulo, né, que tem então como hipotenusa esse lado aqui, que depois a gente vai ver que é a cossecante de alfa. Esse cateto aqui é 1, é o raio do círculo trigonométrico, e esse cateto é a própria cotangente de alfa, ok? E devemos entender, né, que nós temos aqui triângulos semelhantes e temos ângulos iguais aqui, ó. Este alfa aqui é esse mesmo alfa aqui, né? Esse ângulo aqui dentro desse triângulo aqui, né? Então nós temos triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui. A gente já vai ver isso exatamente porque aqui nós temos alfa e aqui no ponto, esse ângulo aqui no ponto X também é alfa. Bem, então a gente define a cotangente então como sendo então o valor desse segmento aqui que vai do ponto 0, 1 até o ponto X. Essa medida aqui, né? Então é a cotangente de alfa, né? E a gente define então, a função cotangente como sendo f de x igual a cot x, né? Cotangente de x. O gráfico da cotangente, tá? Ele é semelhante ao gráfico da tangente. Ele apresenta então as cintas verticais em menos π sobre 2, π, 0, π e 2π, né? E uma informação importante, né, é que ao inverso da tangente, que é sempre crescente em todo o domínio, a função cotangente ela é sempre decrescente, né? Então por isso as curvas são assim sempre decrescentes e ela obviamente é uma função periódica, né? Ok? Com período π, né? Esse aqui então é o período aqui, ó, π, ok? Muito bem. A outra função, né, que usa mesmo detalhamento aqui, né, é a função cossecante, né, que define o mesmo triângulo aqui, né? Então aqui nós temos o ângulo alfa, temos aqui aquela tangente horizontal que a gente usou para definir a cotangente, e a cossecante então é esse segmento que vai de O, origem, até o X, ok? Então é isso que diz aqui. A cossecante de alfa é o segmento de reta OX, e a função cossecante é definida como f de x igual a cossecante de x, né? E o gráfico da cossecante, então, é esse aqui, né? Então, observe que a cossecante apresenta assíntotas verticais em menos 2π, menos π, 0π e 2π, né? De novo, assim como no caso da secante, né, a cossecante também tem como imagem, né, observe que esse ponto aqui é o ponto 1, aqui ó, bem no meio, né, desculpa, menos 1, né, e esse ponto aqui é 1. Então se a gente vê as projeções da curva no eixo y para obter a imagem, né, a gente percebe então que a imagem da cossecante é idêntica à imagem da secante, né? Então é definida como intervalo aberto menos infinito, fechado menos 1, unido
com o intervalo fechado 1, aberto, mais infinito, né? Então essa é a imagem. Bom, as relações que existem seno, cosseno, cotangente e cossecante, tá? Partem então do triângulo retângulo da cotangente cossecante, que eu já tinha falado lá naquela imagem do detalhamento, né? Em que nós tínhamos aqui essa reta, aqui a reta, nessa reta aqui, tangente horizontal, nós tínhamos a cotangente, o ângulo alfa ele se repetia aqui, né? Nesse ângulo aqui, né? Aqui também é alfa, a secante aqui, né? Desse triângulo é a cossecante de alfa, e esse cateto aqui, né? Aqui a hipotenusa, né? A hipotenusa é a cossecante de alfa. Esse cateto aqui é o próprio raio do círculo trigonométrico, que é 1. Esse triângulo a gente já tinha mostrado ali, quando mostrou o detalhamento, então, do triângulo da cossecante e cotangente. Esse é o triângulo, então, da cossecante e cotangente. Daqui a gente pode, usando Pitágoras, tirar, então, uma propriedade fundamental, que a cossecante de alfa ao quadrado é a cotangente de alfa ao quadrado mais 1, né? Isso sai de Pitágoras, né? E aqui agora, então essa é a propriedade importante, mas aqui agora realmente há umas relações trigonométricas muito interessantes, envolvendo então a cotangente e a cossecante, né? Que saem então, né, desses dois triângulos semelhantes que nós temos aqui, né? Os triângulos semelhantes que nós temos é o O01x, que é esse grande aqui, né? Que é o triângulo que tem como lados aqui cossecante de alfa, cotangente de alfa e 1, né? Aqui, né? Que é o triângulo que a gente acabou de mostrar. E o outro é o triângulo, esse OAM, que é o triângulo do seno e do cosseno. Eles são triângulos semelhantes e a gente pode fazer uma seguinte relação, uma regra de 3, né? Então, neste triângulo menor em relação ao alfa, o cateto oposto é esse aqui, né? É o seno de alfa. Então, o seno de alfa está para... No triângulo menor, a hipotenusa é este lado aqui, que é o próprio raio do círculo trigonométrico, que é 1. Então, o seno está para 1. O seno está para 1. Né? Agora, no triângulo... veja bem, no triângulo... No triângulo menor, né? Então o seno está para 1, né? Então nesse triângulo grande, vamos de novo, nesse triângulo grande o ângulo alfa está aqui e o cateto oposto é aqui, é o raio do círculo trigonométrico. Então o seno está para 1, agora pegamos o cateto adjacente, que no triângulo menor é o cosseno e no triângulo maior é a cotangente, ó. Então, o seno está para 1, assim como o cosseno está para a cotangente. O seno está para 1, assim como o cosseno está para a cotangente. Fazemos aqui o produto cruzado, né? Então, a cotangente de alfa é o cosseno dividido pelo seno, né? E como o seno dividido pelo cosseno é a tangente, isso também é 1 sobre a tangente. Então, a cotangente de alfa é cosseno dividido por seno, ou então 1 sobre a tangente de alfa, com observação, né, que vai determinar o domínio da cotangente. O seno de alfa tem que ser diferente de zero, porque seno de alfa está no denominador dessa fração, né? Ok? Da mesma forma, tá também fazendo, eu não vou mostrar aqui, mas da mesma forma fazendo também aqui, usando os dois triângulos semelhantes, este e este, né? Podemos tirar essa outra relação, né, essa outra propriedade aqui, que a cossecante de alfa é 1 sobre o seno de alfa, né? De novo, como o seno de alfa está no denominador da fração, o seno de alfa diferente de zero. Então, observe que tanto a cotangente tem essa restrição, seno de alfa diferente de zero, quanto a cossecante também tem a restrição seno de alfa diferente de zero, né? Então, isso determina, então, o domínio das funções cotangente e cossecante, né? Então, o que é o domínio? A gente tem que retirar do domínio da cotangente e cossecante os pontos que anulam o seno de alfa, né? Então, o domínio da função, tanto da cotangente quanto da cossecante, né? Os dois domínios são iguais. O domínio dessas duas funções é o conjunto do x pertencente a R, tal que x
é diferente de Kπ, onde K pertence ao conjunto Z dos inteiros, né? Esse cálculo aqui eu não vou mostrar, mas ele é semelhante àquele cálculo que a gente fez lá para tangente e secante, né? Se vocês se lembram, a gente fez o casamento, né, entre os valores que anulam lá, que anulavam o cosseno, né, e o conjunto Z, e aqui nós faríamos a mesma coisa, os valores que anulam o seno e o conjunto Z, né? Faríamos ali uma pequena generalização, né, para obter aquele AK mais B, e dar isto aqui, Kπ, ok? Então eu deixo para vocês como exercício de casa, vocês fazerem isso, né? E vamos então, agora a partir dessas relações que nós descobrimos, essas propriedades que nós descobrimos entre as funções trigonométricas, que nós inclusive destacamos em quadros alaranjados, né, como esse aqui, por exemplo, o último aqui que a gente deduziu, a gente pode fazer simplificação de expressões envolvendo funções trigonométricas. A gente tem uma série de relações entre as funções trigonométricas e temos então que aprender a usar essas relações então para simplificar expressões. Então vamos apresentar exemplos disso, né? Primeiro exemplo, exemplo A, né? Simplifique 1 sobre cossecante de x ao quadrado mais 1 sobre secante de x ao quadrado, né? Ok, essa expressão 1 sobre cossecante de x ao quadrado mais 1 sobre secante de x ao quadrado, tá? A gente não pode esquecer que cossecante de x é o mesmo que 1 sobre seno de x. E secante de x é o mesmo que 1 sobre o cosseno de x. Então, esse primeiro termo, né, se reduz a seno de x ao quadrado e a segundo a cosseno de x ao quadrado. E a gente sabe, a gente viu essa relação, tinha lá o triângulo do seno e do cosseno, né, que a gente fazia Pitágoras e descobria que o seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado era igual a 1. Né, e esse, então, é o resultado final, então, da simplificação da expressão. Né? Veja que interessante. Agora vamos para o segundo exemplo, né? O exemplo B, né? Nós vamos encerrar aqui depois desse exemplo B a nossa videoaula, né? Então o exemplo B, observe, é secante de x vezes, aqui nós temos esse parênteses, secante de x menos 1 sobre secante de x, menos seno de x ao quadrado vezes secante de x ao quadrado. Né? Então começamos aqui a expressão, né? Primeiro aplicamos a propriedade distributiva, né? O dito chuveirinho, né? Então fica aqui secante de x vezes secante de x fica secante de x ao quadrado, secante vezes menos 1 sobre secante de x fica menos 1, né? Então aplicando a propriedade distributiva. Bem, agora a gente tem que perceber que existe uma relação que a gente estudou, que é essa relação que está aqui, ó, que diz que a secante de x ao quadrado é igual a tangente de x ao quadrado mais 1. Então, se nós temos aqui secante de x ao quadrado, podemos substituir isso aqui por tangente de x ao quadrado mais 1, e dentro desse colchete tem ainda o menos 1. O menos 1 se anula com esse mais 1 e sobra só tangente de x ao quadrado. Então fica, usando esta relação que a gente já estudou, fica tangente de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado vezes secante de x ao quadrado, ok? Então agora nos resta o quê? Nos resta perceber que secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. É uma relação que a gente já mostrou. Portanto, esse termo aqui fica seno de x ao quadrado vezes 1 sobre cosseno de x ao quadrado. E isso é, então, seno de x dividido por cosseno de x ao quadrado. Então fica tangente de x ao quadrado menos seno de x sobre cosseno de x ao quadrado, né? E a gente sabe de uma outra relação que diz que a tangente de x é seno sobre cosseno. Então, o interior desse parênteses aqui que está ao quadrado, fica tangente de x, fica, portanto, tangente de x ao quadrado menos tangente de x ao quadrado, que resulta em zero, e essa é a simplificação final. Ok, pessoal? Então é isso, vê que vocês têm que ter, infelizmente tem que decorar, né? Vocês têm que ter todas as definições dessas propriedades, coletar essas definições nesse material aí que está lá no AVA, né? Ter bem essas propriedades na cabeça, dá para deduzir,
né? Dá para deduzir a partir dos triângulos, retângulos e tal, né? Dos triângulos semelhantes, mas ter decorado facilita, né? Na hora que vocês precisam, vocês rapidamente têm a relação se você já tem ela na cabeça, né? Então é isso, pessoal. Então, estudem, um abraço, tchau!